Chamas irrompem na noite, pintando o céu de vermelho. Explosões sacodem a plataforma, retorcendo o aço e rasgando o metal. Fumaças tóxicas queimam os pulmões dos homens. O calor causa bolhas em sua pele. Ao redor, um incêndio furioso consome a plataforma. Abaixo deles está o negro profundo do gelado Mar do Norte. Só há duas escolhas: queimar vivo ou se afogar. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos contar o pesadelo real do pior desastre em uma plataforma de petróleo offshore do mundo. 6 de julho de 1988, 7h45 da manhã, a 120 milhas da costa de Aberdeen, Escócia, a Piper Alpha se preparava para mais um turno diurno. Formulários e permissões tinham que ser assinados antes do início do trabalho. Lar de 226 tripulantes, a plataforma foi construída na década de 1970 por 4 grandes petrolíferas britânicas: Occidental Petroleum, Getty Oil, International Allied Chemical e Thomson Scottish Associates. Ela já foi a joia do Mar do Norte, projetada para produzir 250 mil barris de petróleo por dia no auge, mas anos de adaptações e consertos improvisados a tornaram um labirinto caótico de aço e perigo. Meio-dia. Devido às reformas, a plataforma operava com tempo limitado. Só uma das 2 bombas que mandavam condensado de gás para a costa ainda funcionava. As 2 bombas estavam no módulo C da plataforma. A bomba A estava em manutenção, deixando tudo nas mãos da bomba B. Os documentos da manhã mostravam tudo aprovado e assinado. Era um trabalho de rotina. Até mesmo a remoção da válvula de segurança de pressão da bomba A havia sido autorizada. Uma tampa de metal foi parafusada no lugar. Solução temporária, inofensiva, ou assim pensavam. 17h10. O trabalho na bomba continuou, mas era evidente que não terminaria até as 18h. O engenheiro notou que a válvula de segurança estava fechada, mas indisponível para uso. Ela não deveria ser ligada em hipótese alguma. Porém, isso não constou na autorização oficial, ou seja, ninguém ficou sabendo. Quando 62 homens do turno da noite entraram para começar mais uma noite difícil de trabalho, às 18h, o zelador já estava ocupado enquanto o engenheiro terminava o turno. Ele não citou os problemas com a bomba A, só deixou a permissão na mesa e encerrou o expediente. A permissão sumiu e nunca foi achada, o que causaria desastre. 19 horas. O turno da noite seguia intenso. As bombas de incêndio passaram para controle manual. Como outras plataformas offshore, a Piper Alpha possuía sistema automático de combate a incêndio com bombas a diesel e elétricas. Ele podia puxar milhares de galões de água do mar em segundos, inundando os convéses para sufocar qualquer chama. O sistema deveria ser à prova de falhas, mas na Piper Alpha o procedimento era outro. O oficial de instalação marítima determinava que as bombas ficassem no modo manual sempre que um mergulhador estivesse na água. Durante os meses de verão, isso acontecia quase todos os dias. Os mergulhadores frequentemente trabalhavam turnos de 12 horas abaixo da superfície. A preocupação era que eles poderiam ser sugados pelos tubos de entrada. Na verdade, eles precisariam estar de 3 a 5 metros das entradas para isso ocorrer. Esse era o procedimento em outras plataformas, mas Piper Alpha nunca o adotou. 21h45, o problema começou sem aviso. A bomba de condensado B parou de repente e não reiniciou, apesar das tentativas. Era a única bomba ainda funcionando. A última coisa que mantinha a plataforma operando. Sua falha significava que tudo iria parar. Os investigadores não conseguiram identificar uma causa exata, mas a principal teoria era hidratos, cristais à base de água que se formam quando o gás fica preso dentro de ligações de hidrogênio congeladas. O acúmulo pode bloquear uma linha rapidamente. O sistema de metanol, feito para evitar isso, provavelmente falhou. Assim, a última defesa da Piper Alpha acabou. O tempo era dinheiro e a gestão queria reiniciar logo a produção. O mais seguro seria desligar os compressores, liberar o gás excedente e assumir o prejuízo. Isso teria significado multas, má publicidade e o fim da produção daquela noite. Mas havia mais uma opção. Bomba A, 21h52. A equipe correu para saber o que fazer com a bomba A. Se travada, poderiam ligá-la e reativar a plataforma. Eles tinham permissão para revisar a bomba, mas faltava autorização para remover a válvula de pressão.
Provavelmente estava guardada em outro lugar, em uma caixa separada. Isso porque a válvula ficava a uma certa distância da própria bomba. A revisão começara há pouco e não havia sinal do trabalho realizado. Ninguém sabia do perigo mortal. 22A. A equipe fez sua varredura, tudo parecia normal. A licença ausente não foi encontrada, a válvula faltando não foi percebida e a tampa de reposição estava a vários metros acima do convés, fora de vista. Então, ciente das implicações financeiras, a equipe decidiu reintroduzir gás na bomba A e isso se provaria uma decisão fatal. Quando o gás começou a fluir, tudo deu errado. O selo improvisado, uma fina placa de metal usada no lugar da válvula original, não suportava esse tipo de pressão. Em segundos ela entortou e cedeu. O gás escapou pela válvula e alarmes dispararam. Os homens correram até o vazamento, mas já era tarde. Piper Alpha era um barril de pólvora de riscos de incêndio, mantido sob controle na maior parte do tempo. Com o gás escapando, a ignição era quase certa. Uma faísca bastava para causar isso. Talvez uma superfície quente, um maçarico de solda, uma luminária quebrada, qualquer coisa. Numa plataforma como esta, o fogo sempre esperava a sua chance, e desta vez conseguiu. O que se seguiu foi uma reação em cadeia, com uma falha levando a outra. Piper Alpha era a prova de fogo, mas não a prova de explosão. A plataforma nunca foi construída para suportar uma grande explosão. Quando a explosão aconteceu, ela atravessou as barreiras corta-fogo, desintegrando-as em segundos. O módulo C foi o primeiro, depois o B, depois o D, que era onde ficava a sala de controle. Lá dentro, sistemas complexos falharam em sequência, eliminando formas de combater o fogo e linhas de vida. A onda de choque se espalhou pela plataforma, rompendo um tubo de condensado e causando outro incêndio. No caos, alguns homens agiram sob liderança do operador Jeff Bollins. Ele seria apenas mais um herói. Naquela noite, Bollins acionou o botão de emergência da plataforma, fechando várias válvulas dos poços e dutos. Isso evitou que o fogo atingisse os grandes estoques de petróleo bombeados do subsolo, ação que deveria conter o incêndio. Mas não foi assim. Piper Alpha estava conectada às plataformas Tartan e Claymore por gasodutos, formando uma teia invisível no Mar do Norte. Com o desligamento, válvulas de isolamento selaram o fluxo e pararam a produção. A plataforma, em teoria, deveria estar segura e isolada. Porém, os dutos de Tartan e Claymore precisavam de controles próprios que nunca foram acionados. Bollins deixou a sala de controle. Não havia planos de contingência, backups ou forma de retomar o comando após sua saída. Isso deixou todos a bordo da plataforma com poucas opções, e nenhuma delas era boa. A ordem estruturada da plataforma começou a desmoronar. Bombas de incêndio em modo manual ficaram inacessíveis, cercadas pelas chamas. No módulo D, o próximo a falhar foi a energia. Cabos elétricos serpenteavam por todos os cantos da plataforma, e muitos deles passavam diretamente pelo fogo. O gerador principal desligou e parou de funcionar, e o gerador de emergência nunca entrou em operação. A tripulação ficou literalmente no escuro. Apenas alguns sistemas continuaram funcionando, como o gerador da perfuratriz e os sistemas de iluminação de emergência. Mas até eles falharam quando o incêndio se espalhou. Na escuridão e no calor, a confusão tomou conta. Restava quase nada para os homens confiarem, e muitos a bordo mal sabiam o que estava acontecendo. 22h04. Embora Bollins tenha ativado o desligamento de emergência, muitos sistemas já falhavam, inclusive o alto-falante, o único capaz de ordenar evacuação. O operador de rádio David Kinraid enviou vários chamados Mayday para pedir resgate, mas em 4 minutos teve que abandonar a sala de rádio. As chamas estavam se aproximando e o calor era insuportável. A sala estava prestes a ser consumida e tudo ia piorar. 22h06. Com o aumento do calor das chamas, parte da tubulação principal de petróleo bruto no módulo B começou a se romper. O óleo espalhou-se na plataforma, causando um grande incêndio em poça que lançou uma densa nuvem de fumaça preta e tóxica ao céu. No mar, navios próximos podiam ver o desastre acontecendo bem diante deles. As tentativas de conter o incêndio estavam fracassando gravemente. O oleoduto Claymore seguia enviando pressão a Piper Alpha, que continuava subindo. Óleo em chamas descia em cascata para os convéses inferiores. As grades de aço deveriam ter deixado o óleo escorrer para o mar,
mas a má sorte da Piper Alpha continuou. Os mergulhadores do turno anterior cobriram as grades com tapetes de borracha para proteger os pés, mas os tapetes prenderam o óleo em chamas que se acumulou nos convéses e escorreu entre os níveis. Sem opções, o operador líder Roberto Vernon se ofereceu para localizar e ativar manualmente as bombas de incêndio a diesel. Com o oficial Roberto Carroll, vestiu o equipamento de respiração e seguiu para o desconhecido. Eles nunca mais seriam vistos. 22h20, a notícia do desastre alcançou as plataformas Claymore e Tartan. O Operations Integrity Management System viu as chamas iluminando a noite. Ambas as plataformas seguiram operando e aguardando ordens de Aberdeen, mantendo a produção. Na Piper, cerca de 70 homens enfrentaram calor e fumaça sufocante no refeitório em busca de refúgio. Os botes salva-vidas foram destruídos pelo fogo e o heliponto coberto por fumaça, dificultando a fuga. Enquanto decidiam o próximo passo, calor e fumaça tomaram a sala, tornando-a uma armadilha mortal. Nesse momento, tudo chegou ao ponto crítico e um efeito dominó mortal começou. O calor do óleo em chamas rompeu o oleoduto Tartan, liberando rapidamente um grande jato de gás inflamável. Isso gerou um grande jato de fogo sentido por navios a mais de 800 metros. A plataforma estava criticamente comprometida e o colapso era inevitável. Não está claro quantos sobreviveram à explosão inicial, mas aqueles que ainda estavam vivos tentavam desesperadamente encontrar qualquer abrigo na plataforma em chamas. Outros arriscaram-se no mar pulando do heliponto a 53 metros de altura. Dessa altura, o impacto sozinho já poderia ser incapacitante ou fatal. 22h50. Nenhum dos sistemas de proteção estava funcionando agora. Um por um, todos falharam. O duto MCP-01 cedeu e liberou um jato de fogo lançando chamas até 90 metros de altura. Destroços em chamas caíam sobre os homens que pularam no mar. A cena caótica mostrava pouca esperança de resgate e a situação ia piorar. 23h20, o gasoduto Claymore se rompeu, enviando mais combustível à plataforma e intensificando os incêndios. De volta a Aberdeen, a gerência foi informada sobre o incêndio e ordenou que a Claymore interrompesse a produção, mas a paralisação não foi completa. Quando o oleoduto explodiu, o fluxo de tartan já estava interrompido, evitando novas rupturas, mas o dano já ocorrera. A Piper Alpha foi devastada pelo fogo. A estrutura cedia e a noite de horror só começava. 23h45. A estrutura ficou crítica e a plataforma começou a desabar. Um guindaste caiu no mar, seguido pela torre principal de perfuração. 80 homens estavam no bloco de acomodações do módulo D, um dos poucos espaços à prova de fogo restantes na plataforma. Quando a estrutura cedeu, o bloco caiu no mar, levando todos para uma sepultura aquática. Missões de resgate ocorriam, mas já era tarde demais. 7 de julho, 00h45. Quase toda a Piper Alpha sumiu, restando só o módulo A acima da água. Por mais de 2 horas, embarcações de resgate haviam circulado o local em chamas, incapazes de se aproximar devido à fumaça densa e ao calor escaldante. Agora, as melhores embarcações de resgate chegavam à área. Entre elas estava o MSV Taros, uma embarcação de resgate e combate a incêndios única, que funcionava como um semi-submersível. Embarcações menores tentaram apagar as chamas assim que chegaram ao incêndio, mas seus esforços tiveram pouco sucesso. Agora era uma corrida para tirar as pessoas dali. Os barcos buscavam resgatar quem pulava da plataforma, percorrendo as águas geladas por sobreviventes ou feridos. O Teros resgatou um sobrevivente do mar, um homem que pulou da plataforma e conseguiu continuar nadando. Outros foram encontrados à deriva na água, exaustos e feridos. Os primeiros barcos em Piper Alpha salvaram dezenas, mas muitos ficaram fora de alcance, perdidos na fumaça e escuridão, e foram arrastados para debaixo d'água. Nem os socorristas estavam seguros. Um barco resgatou 4 homens que desciam da plataforma por cordas. Ela voltou para buscar mais 2, mas ao se afastar, a hélice prendeu nos destroços e o barco incendiou. Só o timoneiro Ian Letton sobreviveu. Ele ficou à deriva por quase 1 hora após pular na água, com colete e capacete queimados pelo calor.
O resgate dos navios exigia contato direto com as chamas, tornando tudo uma aposta entre vida e morte. Outros socorristas enfrentaram ainda mais perigo. Assim que a notícia do desastre se espalhou, aeronaves foram enviadas ao local. Helicópteros de resgate foram enviados às 10h22 e outros chegaram em seguida para ajudar na operação. Enquanto o helicóptero de resgate cruzava o Mar do Norte rapidamente, as chamas eram vistas a 130 quilômetros de distância. Eles resgataram todos que puderam, mas poucos dos que saltaram da plataforma sobreviveram. O helicóptero não teve sucesso nas buscas na água. 1h20 da manhã, um helicóptero com equipe médica chegou ao local e, com outras embarcações de resgate, salvou os últimos sobreviventes. O número total foi de 63, embora um deles tenha vindo a falecer posteriormente devido aos ferimentos. Agora a dimensão real do desastre ficou clara. Das 226 pessoas na plataforma, 165 morreram no incêndio. 2 socorristas morreram no acidente de barco. 30 corpos nunca foram recuperados, sendo destinados a um túmulo aquático. Foi o desastre petrolífero offshore mais mortal da história e as pessoas queriam responsabilização. Logo ficou claro que todos os sobreviventes foram aqueles que tomaram a iniciativa, pulando dos convéses inferiores ou descendo pelas cordas. Depois, 5 homens pularam do heliporto e, surpreendentemente, sobreviveram ao impacto. As águas calmas ajudaram alguns a sobreviver, mas quem ficou na plataforma buscando abrigo morreu. A plataforma falhou e derrubou todos a bordo. Vários dos sobreviventes receberiam a Medalha George, uma condecoração britânica por heroísmo civil. O prejuízo financeiro foi impressionante. A Occidental Petroleum perdeu 17 bilhões de libras, tornando Piper Alpha um dos desastres causados pelo homem mais caros da história. A produção de petróleo em todo o Mar do Norte entrou em colapso. Oleodutos foram fechados e os preços dispararam. Uma investigação pública logo foi iniciada. Investigadores encontraram falhas graves de segurança e procedimentos inadequados, mas nada foi considerado crime. O relatório trouxe mais de 100 recomendações, que mudaram as leis de segurança offshore do Reino Unido pela Lei de Segurança Offshore de 1992. Para as famílias não bastou. Os acordos de seguro totalizaram libras 220 milhões, mas processos judiciais posteriores transferiram a culpa para 2 trabalhadores mortos. Robert Vernon foi acusado de não checar a bomba e Terence Sutton de não apertar a tampa da válvula de reposição. Isso foi considerado um último insulto às famílias, já que Vernon fora elogiado postumamente por heroísmo naquela noite. Mas o tempo passa e o petróleo precisa ser bombeado. A nova plataforma de petróleo Piper Bravo foi construída em 1992 e um ano depois já estava bombeando petróleo. Hoje, o único vestígio da Piper Alpha, uma boia no oceano, homenageia as muitas vidas perdidas nesse desastre catastrófico. O maior desastre em uma plataforma de petróleo offshore foi terrível, mas a sobrevivência de um homem é ainda mais inacreditável. Veja, fiquei preso debaixo d'água por 3 dias para descobrir como ele sobreviveu, ou clique neste outro vídeo